Muito bem, pessoal, vamos aqui para mais uma edição do Swish TV Show, seu programa diário sobre NBA aqui no YouTube. Quem fala com vocês é o Luiz Fernando, muito bom ter você aqui nesse sabadão, dia 12 de julho, né? Dia 12 de julho, vamos aqui iniciar os nossos trabalhos de hoje. E bom, pessoal, no programa desse sábado, nós iremos falar sobre a rodada de ontem da Summer League, né? Tivemos, se não me engano, foram 8 jogos, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Exatamente, foram 8 jogos que rolaram aí na sexta-feira. Tivemos alguns novatos se destacando bastante na rodada de ontem, inclusive o Jokic chinês, né? O Hansen Young fez a sua estreia, estreou bem, jogou bem o chinês, ótimo jogo dele. Mas não só ele, né? Trey Johnson também jogou, o Yakuchones, né? Fez um baita jogo, ele que fez uma Summer League da Califórnia horrorosa, mas ontem em Vegas o moleque jogou pra caralho. McNeely do Hornets também estreou, teve Maluat estreando, teve Trey Johnson, enfim, teve muito novato bom jogando ontem. Alguns acabaram não atuando, né? O Ace Bailey não jogou por Utah no jogo contra Charlotte, né? O Ace Bailey foi poupado. Mas, cara, teve uma galera boa jogando ontem, e aí eu vou dar uma passada por cada um dos jogos de ontem. Acabou que eu não fiz resumo da rodada da Summer League ontem, porque, cara, eu tava muito cansado à noite, mano. Tava bem cansado, e aí eu falei, irmão, quer saber? Foda-se. A real é essa. Foda-se, vou dormir, vou descansar, amanhã eu falo sobre os jogos, né? Mas eu assisti o jogo, eu assisti o Wizards contra Phoenix e assisti Blazers contra o Warriors. Assisti esses dois jogos ao vivo, os outros eu assisti hoje de manhã, né? Peguei pra assistir no condensado. Mas eu tava muito cansado pra gravar, mano. Muito cansado, tava precisando de uma soneca. E aí eu dormi, mas tô aqui, né? O importante é falar sobre os jogos. Vou falar agora no Switch TV Show. Depois vai sair corte também no canal. Então, você terá o prazer de ouvir os meus pitacos sobre os jogos de ontem de qualquer forma. Então, vamos aqui falar sobre os jogos de ontem. Tem bastante notícia para comentar também. Ontem a gente teve a apresentação do Miles Turner lá em Milwaukee, né? Teve a sua entrevista ali, deu algumas declarações que deixou a torcida do Pacers meio revoltada, né? Tem notícias sobre LeBron, tem declaração do Curry sobre um possível reforço aí do Golden State. Golden State que tá absolutamente parado nessa free agency, né? Mas existem especulações. E o Curry ontem não, né? Nessa última semana, ele comentou sobre um possível reforço que pode estar chegando por lá. Tem notícia sobre Chris Paul, tem notícia também sobre renovação lá no Indiana. Na Indiana teve mais um jogador renovando. Então tem bastante coisa para comentar. Por isso que eu não vou nem perder mais tempo aqui na abertura. Só vou pedir para você deixar o like no vídeo, se inscrever no canal, compartilhar o conteúdo, que é sempre muito importante. E vambora, né, cara? Roda a vinheta e vamos começar a edição de hoje do Swish TV Show. Vamos lá, pessoal. Vamos começar então falando sobre os jogos de ontem da Summer League. Rodadinha aí com 8 jogos, né? Vamos dar uma passadinha por cada um deles. Começando com Memphis Grizzlies e Boston Celtics, né? Esse foi o primeiro jogo da rodada. O Celtics venceu o Memphis Grizzlies por 92-78. Um jogo marcado pela estreia do Hugo Gonzalez, né? Hugo Gonzalez, escolha de primeira rodada do Celtics, teve a sua estreia. E, mano, gostei do que eu vi, tá? Claro, ele teve problemas de eficiência,
né? Você vê aqui o lance livre dele, 1 de 5 no lance livre. Não foi muito bem. Também, ó, cometeu muito turnover, 3 turnovers no jogo e tal. Então ele teve algumas questões de eficiência e tal. Mas, no geral, cara, eu gostei do que eu vi do Hugo Gonzalez, tá? Muito bom na defesa, intenso, agressivo, né? Muito dedicado na parte defensiva. No ataque, fazendo boas leituras, achando bons passes, mostrando ali, né, um arremesso de longa distância interessante, né? Foram 3 bolas de 3, né? 3 bolas de 3 convertidas em 5 tentadas. Foram 5 assistências, 2 tocos, 1 roubo de bola, 12 pontos no geral. Mostrou ali uma capacidade de criar o próprio arremesso, né? Então, eu gostei do que eu vi do Hugo Gonzalez. Gostei, claro, precisa de lapidação, vai precisar de um tempo pra amadurecer alguns aspectos do jogo dele. Mas é um cara interessante, mano. Uma boa escolha do Celtics, né? E nesse ano sabático aí que o time vai tirar, né? Talvez o Gonzalez consiga ter aí minutos e consiga ter aí um desenvolvimento interessante, né? Gostei muito, cara. Gostei muito mesmo do que eu vi dele ontem. Outro do Celtics que eu gostei demais ontem foi o Jordan Walsh, viu? Esse é um moleque que eu acho que nesse ano vai ter uma curva de evolução interessante, né? O Jordan Walsh, defensivamente, é um cara que eu gosto muito desde a época do draft dele. Sempre gostei dele na defesa. O que me deixava meio assim com ele era a parte ofensiva, né? Eu sentia ele pouco agressivo no ataque, entende? Com pouca vontade de pontuar, entendeu? Não que ele não tivesse recurso sim, recurso tem. Mas faltava aquele cacuete de cestinha. Ontem eu vi muito disso. Ontem eu vi um Jordan Walsh querendo pontuar, querendo, né, ser protagonista. E ele conseguiu, cara. 17 pontos no jogo, 3 bolas de 3. Uma atuação bem boa do Jordan Walsh. Curioso, cara. Bem curioso pra ver como que o Mazzulla vai usar ele esse ano. Porque vai ter mais minutos, né? Vai ter mais minutos. Vai ter que fazer parte da rotação de alas. E é um nome bom, cara. É um jogador bem bom. Gosto muito do menino Jordan Walsh, tá? Então, pra mim, esses dois foram os grandes destaques aí da noite pelo lado do Grizzlies. O Cedric Coward, de novo, não jogou, né? 11ª escolha do último draft aí. Ele não fez a sua estreia ainda na Summer League. Ele também não jogou na de Salt Lake. Então, ainda não vimos ele em ação. Mas tivemos, né, Jalen Wells, Didi Jackson jogando, né, não foram tão bem ontem, os dois ficaram bem abaixo. O time em si do Memphis ontem foi bem ruim. Cam Spencer foi o melhor, na minha opinião, né, 15 pontinhos pra ele, matando bolinha de fora, mas no geral, cara, não foi um bom jogo do Memphis. Celtics foi bem superior, tá bom? Então, sobre Memphis e Celtics é isso. Indo para Atlanta e Miami Heat, a Atlanta venceu por 105-98, né? O Kobe Bufkin foi o grande destaque do time do Hawks, 29 pontos para ele, uma bela atuação do Kobe Bufkin, cestinha nato. O Jacob Toppin, que é irmão, se não me engano, né, do Obi Toppin. É irmão, né? O cara é igual ao Obi Toppin. Vai ser o quê? Vai ser primo, porra? Não, é irmão, é igual. Ele jogou muito bem também. 19 pontos, 10 rebotes. Uma boa atuação aí do Jacob. Os dois, inclusive, são caras que podem ter espaço nessa rotação do Hawks. Claro que vai ser difícil, porque é uma rotação que teve uma injeção de talento muito grande, né? Alexander Walker chegando por lá, Porzingis chegando por lá e tal. Mas são dois caras que, mano, podem aparecer. Podem aparecer, são dois bons jogadores. Gosto bastante dos dois. Kobe Bufkin, pô, o prospecto Kobe Bufkin me encantava muito. Para além dos dois, teve o Asa Newell fazendo a sua estreia no Hawks, né? Novato, fez um jogo de altos e baixos, né, cara? Tipo, foram 8 pontos, 8 rebotes, com 2 roubos de bola, matou uma bolinha de 3, mas
muitos erros técnicos e muitos erros de leitura, assim, né? Eu acho que falta um pouquinho de desenvolvimento ainda no Azanil. É um projeto, né, cara? O Hawks pegou ele sabendo que ele era um projeto. É um cara que fisicamente, né, em termos de tamanho, envergadura, é muito bom. Mas falta adicionar massa muscular, falta refino técnico também. Então, né, é um cara que claramente vai precisar de bastante lapidação antes de ter uma minutagem relevante mesmo nesse time de Atlanta, né? Mas Jacob e Kobe Bufkin bem bons e bem prontos assim para jogar. Pelo lado do Heat, destaque total para ele, né? Kaspras Yakutionis, né? O Yakutionis que fez uma Summer League da Califórnia horrorosa, né? Jogou muito mal. Ontem ele jogou pra caralho, né? Ontem vimos o porquê do Yakutionis ter sido considerado o grande steal do draft, né? Moleque destruiu, mano. 24 pontos, 5 bolas de 3 convertidas, uma atuação espetacular. O primeiro tempo dele foi uma coisa absurda, né? Ele foi pro intervalo com 19 pontos marcados, né? Já tendo 3 ou 4 bolas de 3 convertidas. Foi um espetáculo o primeiro tempo do Yakutionis. Segundo tempo, não foi tão espetacular assim, mas, cara, foi uma bela atuação, gostei muito do que eu vi dele. E foi o grande destaque desse time do Heat, que teve ainda ali, né, o Kelewar aparecendo, o P. Larson aparecendo, mas ele foi realmente o grande nome. Infelizmente, pra ele, né, a grande atuação dele não resultou em vitória, mas, né, jogou bem, apareceu, isso é o que importa, né? Aí na sequência a gente teve Detroit Pistons vencendo bem a equipe do Knicks por 104-86. Aqui o destaque total vai para o Ron Holland, né, o segundo anista aí de Detroit. Teve uma ótima atuação, 28 pontos, 11 rebotes, 3 steals, matando 4 bolas de 3. Foi um belo jogo do Ron Holland, um belo jogo dele. Acho que foi o melhor jogo do Ron Holland que eu vi, assim, né, considerando a temporada passada inteira e até a Summer League passada. Acho que de tudo que eu já vi do Ron Holland na NBA, o jogo de ontem foi o melhor do que eu vi. Jogou muita bola e foi disparado o melhor jogador em quadra. Grande atuação, grande jogo aí do Ron Holland. Pelo Knicks, acho que fica o destaque aí pro Tyler Kolek, né? Apesar da ineficiência nos arremessos, cara, foram 10 pontos, 8 assistências, né? Armou bem o time. O Pacom Dadie fez um jogo interessante, o moleque, 17 pontos pra ele, aparecendo na defesa, deu um puta de um toco. Mas não adiantou de muita coisa, no fim, venceu o Detroit Pistons. Aí depois a gente teve, né, um dos melhores jogos aí da rodada, que foi Hornets contra Jazz, né? Jogo bem interessante. Utah Jazz com seu timaço, né? Formado aí pelos segundo-anistas, Cody Williams, Filipowski, né? Isaiah Collier. Né? Ontem o Walter Clayton jogou muito bem. Muito bem. Grande atuação do Walter Clayton, novato Walter Clayton. Né? Você vê aqui que os três aqui, né? Passaram dos 20 pontos e o Collier flertou com duplo-duplo. Mas, no fim, venceu o Hornets, né? Que não tinha um elenco tão bom quanto o do Jazz, mas, cara, tinha valores bem interessantes, né? Tinha Conk Nippel, Tidjane Salaam, o Kalkbrenner, né? O pivôzão, Sion James, o KJ Simpson, Liam McNeely, né? Então era um time bom. E, mano, KJ Simpson, McNeely e Tidjane Salaam, esses dois ontem foram absurdos, especialmente o Liam McNeely. Né, o McNeely vindo do banco foi um espetáculo. Espetáculo. 22 pontos, 12 rebotes, 6 assistências, né, contribuindo de todas as formas possíveis, matando bola, armando o time, criando com e sem bola. Mano, foi uma atuação excelente do novato. Uma das melhores escolhas do draft, na minha opinião. Né, um moleque aí com cotação de meio
de meio ali de primeiro round, o Hornets pegou no final da primeira rodada. Né? Acho que foi a penúltima escolha, se não me engano. Foi um baita golaço do Hornets e ontem destruiu no jogo. O Conk Nippel, né, que foi a pick 4, teve um jogo horrível, uma atuação horrorosa do Knippel, nada se salvou no jogo do Knippel, mas o McNeely foi espetáculo, mano. Puta jogo dele, e foi o grande nome aí dessa vitória do Hornets por 111-105. Jogaço e... Cara, esse moleque é bom. Esse moleque é definitivamente bom. Bom jogador, tá? Na sequência, tivemos o Toronto Raptors batendo a equipe do Bulls por 116-72. Aqui foi um atropelo, assim, sem dó. Né? A.J. Lawson foi o grande destaque do Toronto, com 22 pontos. O Colin Murray-Boyles, né, que foi a escolha do Hornets aí no draft, ele não foi muito bem. Né? Assim, não foi muito bem, né? Não jogou, no caso. Daquele não foi bem, não jogou. Então não tivemos o prazer de ver ele jogar. Mas, cara, tivemos ali o A.J. Lawson, o Jamal Sheed jogou, o Sheed que é do último draft, se não me engano. Jacob Walter, Jonathan Mogbu, Jameson Battle. Então, teve uma molecada interessante jogando. Mas eu admito que eu tava bem curioso para ver o Murray Boyles. Ele era o que eu mais queria ver, acabou que não jogou. Pelo lado do Bulls, vale o destaque pro Buzelis, né? Um jogo... Sim, não foi um jogo maravilhoso, mas foi um jogo de lampejos do Buzelis. 17 pontos para ele, teve uma dunk espetacular ali na transição, uma coisa linda. Mas, no geral, né? 4 de 14, 2 de 8 para 3 pontos, né? Foi um jogo bem meia boca do Buzelis, mas teve alguns lampejos. Quem eu não gostei muito ontem foi o Noah Seng. O Noah Seng não jogou bem, novato aí. 5 pontos, 7 turnovers. Acertou só 2 arremessos dos 7 que ele tentou. Então, mano, não foi uma grande atuação do Esseng. Decepcionou. Esperava um pouquinho mais dele. É um cara também que é um projeto, assim como o Asa Newell. É um cara que não é pra agora, é pro futuro, mas esperava um joguinho um pouquinho melhor dele, viu? Um pouquinho melhor. Aí depois a gente teve, né, um dos jogos mais aguardados da rodada de ontem, que era Phoenix e Wizards, né? 2 times aí com ótimos jovens, né? O Wizards com Keyshawn George, com Will Riley, com Alex Sarr, com Bub Carrington, com Trey Johnson, né? A.J. Johnson também, que veio do Bucks, né? Na troca do Kuzma. Então, um time com uma molecada boa. E o Suns com uma molecada muito boa também. Ryan Dunn, Igodaro, Maluati, Kobe Brea. Né, uma galerinha boa. Boogie Ellis também, um moleque que jogou muito bem ontem. Então era um jogo bem interessante que, de fato, foi um jogo bom, um jogo legal. Terminou com vitória do Phoenix por 103-84. Né, o Kobe Brea e o Maluati mostraram coisas bem interessantes, especialmente o Kobe Brea. Puta shooter, 4 de 5 para 3 pontos. Se provando aí um jogador mais do que capaz de produzir nessa rotação. É o que eu falo, mano. Eu falei no draft e repito. O Kobe Brea, mano, pra jogar sem bola, se movimentando e matando bola pra 3, cara, ele é espetacular. O problema do Kobe Brea é ficar com a bola na mão por mais de 3 segundos. Kobe Brea é um cara pra você ter ele se movimentando ali entre as screens e pegando pra arremessar no catch and shoot. Não é um cara pra criar arremesso. Quando ele pega pra criar arremesso, mano, o jogo dele decai bastante. Mas pra catch and shoot, pra ser meio que um Landry Shamet, inclusive é a comparação que eu faço dele, né? É com o Landry Shamet. Mano, ele é excelente. Excelente. Ontem, na minha opinião, foi o melhor jogador em quadra. Jogou muita bola. E o Maluati, mano, apesar da falta de eficiência e tal nos arremessos, cara, ele teve alguns lampejos bem interessantes, né? Conseguiu 2 tocos, umas boas posses defensivas, matou uma bolinha de 3. Teve uma sequência boa ali no final do jogo também, ali no meio do quarto período, teve uma sequência ali de tocos e tal, que foi
de toco e jogada ofensiva foi interessante. Então eu gostei do que eu vi dos dois, né? O Igodaro foi espetacular. Duplo-duplo de 11 pontos, 14 rebotes com 3 steals. Gostei demais do jogo do Igodaro. Tomara que ele tenha mais minutos nessa temporada. E o Ryan Dunn jogou muito, né? Sou muito fã desse moleque, né? Ofensivamente, ele não para de evoluir. E defensivamente, ele é um absurdo, um monstro jogador. 17 pontos pra ele, 2 steals, 2 bolas de 3. Cara, essa base jovem do Phoenix com Ryan Dunn, Igodaro, Maluat e Kobe Bryant é bem interessante, né? E era uma coisa que esse Phoenix não tinha há um bom tempo, né, cara? Fazia um bom tempo que a gente não via um Suns tendo uma base jovem pra desenvolver. E agora tem, cara. E agora tem. Molecada boa, molecada com potencial. Mano, muito legal. Muito legal mesmo ver essa molecada. Muito legal ver esse novo Phoenix Suns, né? Um Phoenix Suns que talvez não seja tão forte como, né, muitos esperavam que fosse nos últimos anos com Booker e Durant. Mas é um Phoenix que tem uma perspectiva de longo prazo bem melhor do que tinha anos atrás, né? Tem o Devin Booker garantido até 2030. Chegou o Jalen Green agora. Tem Dillon Brooks ali no time. E tem essa molecada boa, cara. Então, se eu fosse torcedor do Suns, cara, eu estaria bem empolgado, velho. Porque realmente, cara, tem um treinador jovem agora também, chegando agora. Então, essa nova fase do Phoenix Suns, ela tende a ser... Cara, ela tende a ser legal, mano. Ela tende a ser legal e o futuro pode ser promissor. De fato, pode ser um futuro promissor pra esse time, né? Bem legal. E aí, indo pros últimos 2 jogos, a gente teve a gente teve Houston perdendo pra equipe do Clippers por 95-92. Clippers de Jordan Miller, de Kobe Brown, de Yannick Conan Nederhauser, né? Ele que chegou... Ele foi a última escolha do draft, não foi? Da primeira rodada, não foi? Acho que foi, se não me engano. Cam Christie também, né? Time interessante aí do Clippers. Venceu aí, né? Cam Christie e o Jordan Miller foram os destaques no ataque. Combinaram para 44 pontos. Eu gostei muito do que eu vi da defesa do Yannick Conan, né? Uma boa proteção de aro, 4 tocos, 10 rebotes para ele. É um cara que deve ser a terceira opção nesse garrafão, né? Rodando ali com o Brook Lopes e com o Zubat. E eu acho que ele tem tudo pra fazer um bom trabalho, cara. É um moleque que não tem tanto teto ofensivo, ao meu ver. Mas defensivamente ele tem boas ferramentas. Fisicamente ele me agrada bastante. Tamanho, tal, força. É um moleque bom pro futuro, mano. É um moleque bom pro futuro pra ser desenvolvido aí nesse time. Então eles foram os destaques. Pelo lado do Houston, destaque absoluto para Rich Shepard. Rich Shepard ontem deu show, né? Um moleque que foi pick 3, né? Do draft passado, mas acabou não tendo muito espaço no time do Houston, né? Nessa temporada, com a saída do Jalen Green, do Dillon Brooks, acredito eu que ele vai ter um pouquinho mais de espaço ali vindo do banco. Tomara que tenha, porque, cara, esse moleque é muito bom. Esse moleque é bom pra caralho. E ontem a gente viu um show do Rich Shepard, mano. Um show. 28 pontos, 8 rebotes, 4 assistências, 4 steals, 3 tocos, 6 bolas de 3 convertidas. Cara, um espetáculo, mano. Espetáculo. Ele que, na minha opinião, foi o melhor jogador da Summer League passada, tá? Pra mim foi o melhor. E ele já começou com tudo essa, mano. Uma atuação de gala, né? Eu até falei no Twitter, né? Pô, Rich Shepard ontem tava, né, com vestes de Stephen Curry. Um absurdo que ele jogou, matando bola a rodo. Cara, incrível, mano. Incrível. Gosto muito do Rich Shepard. E tomara que o Emil Udoka dê mais minutos pra ele. Porque, cara, o potencial que esse mano tem é diferente.
É diferente. Ele é muito bom. Ele é muito bom, tá? Então, sobre esse jogo é isso. E pra encerrar, né? Esse nosso resumão da rodada, tivemos a estreia dele, né? Young Hansen, ou Hansen Young, fez a sua estreia. Nikola Jokic chinês, né? Pros mais íntimos. Estreou contra o Golden State. Jogo fácil pra Portland, né? O time do Warriors é muito ruim, mas muito ruim. Tomou 106 a 73. E o nosso querido Hansen foi o grande destaque do jogo, ao meu ver, tá? Tipo, Ryan Huppert foi o cestinho e tal, com 23 pontos. Mas pra mim, o jogador que realmente roubou a cena, que se destacou mesmo, foi o Hansen Young. Né? 10 pontos, 5 assistências, 3 tocos pra ele. Uma atuação muito divertida de se ver, sabe? Ele é, cara... Mano, ele é um jogador que te encanta assistindo. Porque ele é muito inteligente, ele é muito... Ele tem uma mobilidade, cara, bem interessante pra alguém do tamanho dele, né? Várias jogadas ali, ele usando ali um trabalho de pés que normalmente caras do tamanho dele não tem, né? Então ele tem, né, um refino técnico muito grande. Caramba, quase que eu ferrei o microfone aqui. Um alto QI de basquete, faz leituras excelentes, né? Ontem ele distribuiu, né, alguns passes espetaculares, matando bola de 3 também, né? Mostrando ali que tem ali um potencial no arremesso, protegendo bem um garrafão, né? Claro, tem que levar em consideração que o adversário era bem ruim, né? Um nível de enfrentamento muito baixo. Mas, cara, ele mostrou coisas muito boas, mano. Mostrou coisas muito boas e eu até brinquei, né? Lá no Twitter que eu tô Hansen Youngizado. Eu estou Hansen Youngizado, mano. O Jokic chinês ganhou meu coração. Ganhou meu coração. Ah, Luiz, então você tá falando que o Blazers acertou? Cara, não vou falar que o Blazers acertou. Porque a minha grande crítica à escolha do Hansen Young, e isso eu deixei muito claro em todos os vídeos que eu fiz analisando o draft. A minha grande crítica não era em relação ao Hansen Young em si. Era em relação à posição onde ele foi escolhido. O Hansen Young sendo escolhido no fim da primeira rodada, acharia ok. Porque ele tinha cotação de meio de segundo round. Entendeu? Então pegar ele no fim da primeira rodada ainda seria um reach, mas seria mais aceitável do que pegar ele na 16, cara. E esse é o grande ponto. Não é o Hansen Young, não é que eu acho o Hansen Young ruim. Não, e eu deixei isso muito claro. É bom jogador. Ele tem um potencial interessante aí, especialmente um potencial ofensivo. Mas, pela questão do físico dele, né, peso, né, força e tal, e por ele ter alguns pontos técnicos que precisam de reforço, eu acho que daria pra ter pego alguém mais pronto na 16. Entendeu? Já foi até reportado que o Blazers não deve nem colocar ele em quadra nessa temporada. Porque ele precisa desenvolver muito, precisa ganhar peso, precisa ganhar físico, precisa melhorar. Porque assim, ele nunca teve um nível de enfrentamento tão alto quanto ele vai ter na NBA. Nada nem perto, assim. Nem perto. Tipo, assim, pode ser loucura minha, mas talvez os jogos que ele vai disputar na Summer League, talvez seja o maior nível de enfrentamento que ele já teve. Talvez. Talvez. Posso estar equivocado, mas talvez seja. Né? Porque ele tá enfrentando times que tem caras que já estiveram na NBA ou que estão, né, na D-League, tentando a vaga na NBA. Então, ele vai ter um nível de enfrentamento alto agora. Imagina quando chegar na NBA. Então é um moleque que, mano, em termos de competição, ele não foi totalmente provado. Por isso que eu acho que pegar ele na 16 foi um reach. Por isso que ele era cotado pra meio de segundo round. Não era à toa. Não é que
não tinha razão pra ele ser cotado pra meio de segundo round. Tinha razão. Tinha muitos motivos pra ele ser cotado tão tarde. Então o meu ponto com a escolha do Blazers sempre foi esse. Onde foi selecionado? Entendeu? Não é o jogador, é a posição onde ele foi selecionado. Então, não tô falando que, então você mudou de ideia sobre a escolha do Blazers. Não mudei de ideia, ainda acho que foi um reach. Mas é inegável que o moleque tem talento e que o moleque, ele é cativante, pô, não tem como. Tem carisma pra caralho o Hansen Young. Tem carisma. E o jogo dele me agrada. Eu, como grande fã de jogadores cerebrais, né? O Hansen Young, ele mexeu com o meu coração. Ele amoleceu meu coração. Ele amoleceu meu coração, Hansen Young. Vou torcer por ele, cara. Vou torcer muito por esse moleque. Tomara muito que ele dê certo. E tomara que eu queime minha língua. Tomara que daqui a 10 anos, galera, olhe meu vídeo criticando a escolha e fale, olha aí, Luiz, estava errado. Tomara, eu quero estar errado sobre ele. Mas é isso, gente. Né? Me empolguei, fiquei Hansen Youngizado, mas é importante pontuar. Foi enfrentando um Golden State horroroso. Hoje o Blazer joga de novo, né? Hoje joga contra... Cadê? Hoje joga contra Memphis. Já vai ser um duelo mais complicado. Tende a ser um jogo mais difícil. Vamos ver se hoje, enfrentando um time melhorzinho, ele consegue performar do mesmo jeito. Mas é inegável que ontem ele jogou pra caralho e pra mim foi o grande destaque. Foi o grande destaque. Muito inteligente, ótimas leituras. Bom jogador. Bom jogador. Resta saber se, né, num nível de competição mais alto, ele vai performar da mesma forma. Né? Acho que ele vai ter dificuldade, especialmente na parte defensiva, pelo físico mesmo, força, né? Curioso pra ver quando ele pegar o matchup mais parrudo, né? Tendo que marcar um cara mais forte, quero ver como que ele vai lidar. Porque ontem não tinha um cara desse no time do Warriors. Não tinha, né? Então, vamos ver. Vamos ficar atento aos próximos capítulos da saga do Jokic chinês, né? Vamos acompanhar. Então, sobre a Summer League, rapaziada, é isso, tá? Vamos agora dar uma passada pelas notícias do dia, né? Bastante coisa pra comentar aqui. E vamos começar com as primeiras falas de Miles Turner como jogador do Bucks. Miles Turner, ele foi apresentado no Milwaukee Bucks ontem, né? E aí ele deu algumas declarações que deixaram, né, a torcida do Pacers meio cabreira com ele, né? Porque ele falou o seguinte, explicando o motivo, né, do porquê que ele foi pro Bucks. Abre aspas. Para mim, no fim das contas, o que importava era simplesmente me manter em um lugar competitivo. Há 2 anos cheguei às finais da Conferência Leste. Obviamente, no ano passado chegamos às finais. Mas estar lá, fazer parte da vitória no basquete mudou completamente minha perspectiva sobre essa liga. Vi uma chance de permanecer em um lugar competitivo aqui, e John e Doc me garantiram que vencer é uma prioridade máxima. Nós simplesmente nos alinhamos com nossas visões. E aí, cara, por que que essa fala dele deixou uma torcida aí, uma parte da torcida do Pacers meio revoltada? Por conta disso aqui, O que me importava era me manter em um lugar competitivo. Tipo assim, o cara tava num time que foi finalista da NBA. Num time que há 2 anos seguidos chegou pelo menos nas finais de conferência. E aí ele sai desse time, vai para um Bucks que foi eliminado pelo Pacers nas últimas temporadas. E aí ele mete que a escolha foi pensando em competição, tipo, né? Não faz muito sentido, né? Não faz muito sentido. Então, uma parte da torcida do Pacers
não gostou dessa fala do Miles Turner porque pareceu uma desculpa esfarrapada. E até na minha percepção também pareceu uma desculpa meio esfarrapada. Claramente, o que fez ele ir pra Milwaukee não foi competição, foi dinheiro. Pô, mano. Foi mais dinheiro. Tipo, o Pacers não quis pagar o que ele queria, o Bucks quis. Então. E não tem problema, tá? Não tem problema também ter sido por dinheiro. Mas o que pega é ele, né, querer esconder o real motivo. Ah, não, foi competição. Tipo, competição, você tava no finalista da NBA, irmão. Você tava num time que levou o Thunder a 7 jogos nas finais. Você vai sair desse time, ir pro Bucks e falar que é por competição? Pra ser treinado pelo Doc Rivers? Calma aí, porra. Calma aí. Calma aí. Então, sei lá. Eu também acho que não colou muito essa... Não colou comigo essa justificativa do Miles Turner. E a torcida do Pacers não gostou. Não gostou do que ele falou. E aí muitos podem argumentar, não, Luiz, mas, pô, será que... Pô, por exemplo, você não acha que no Bucks ele vai ser mais competitivo do que ele seria no Pacers sem o Haliburton? Cara, talvez, mas... Sei lá, não muita coisa também. Não muita coisa. Eu acho que um Pacers, mesmo sem o Haliburton, mas tendo o Siakam, Nesmith, Nembhard e o próprio Turner, cara, o Pacers pra mim bateria de frente com o Bucks. Mas bateria de frente tranquilo. Tranquilo. Porque, além de ser um conjunto melhor, com melhores role players, com um banco melhor, cara, o Pacers tem um técnico infinitamente melhor do que o do Bucks, né? Mas infinitamente. Então, eu acho que competição não é o melhor argumento que o Miles Turner pode utilizar pra justificar a sua ida pro Bucks. Quer justificar? Fala real. Irmão, foi dinheiro. Eu queria ganhar mais dinheiro. Eu tava há 10 anos no Pacers, eles não me... Não, ele poderia meter essa. Pô, eles não me valorizaram do jeito que eu queria. E aí eu fui pra um time que me valoriza. Show de bola. Eu acho que a torcida do Pacers ia ficar mais puta se ele... Ia ficar menos puta se ele falasse isso do que ele meter que, não, foi competição. Mas enfim, né? Enfim. E aí ele teve outras falas, né? Ele falou sobre a questão de jogar com o Giannis, né? Ele fala, né, que eu e o Giannis conversamos um pouco. Eu jogo contra o Giannis já faz algum tempo, tipo 4, 5 vezes por ano. E alguns anos atrás, nós jogamos contra eles 9, 10 vezes em uma temporada, ou algo assim. Estou muito familiarizado com o seu jogo e com o que ele é capaz. Eu também vejo esse como um encaixe perfeito. Ele é alguém que consegue acelerar o jogo, sair em transição, criar para os companheiros. Ele desenvolveu um arremesso, né? Obviamente, defensivamente, seus pontos intangíveis estão lá. E sim, eu acho que esse encaixe será bem coeso. Aqui, pra mim, ele foi... Aqui ele foi perfeito. Aqui a leitura dele é corretíssima. O encaixe dele com o Giannis, eu acho que é uma coisa absurda de boa. Né? A chance de dar errado é muito pequena. Porque já foi provado que um pivô espaçador funciona perfeitamente com o Giannis. Porque qual que foi o melhor Bucks que a gente viu? Foi o Bucks de 21. Como que era a construção daquele Bucks? Era o Giannis, como que era a construção de garrafão daquele Bucks no caso, né? Era o Giannis com um pivô espaçador maravilhoso que era o Brook Lopes. O Miles Turner, ao meu ver, é um upgrade absurdo em relação ao Brook Lopes. Pra mim, o Miles Turner hoje é bem melhor do que o Brook Lopes naquela época. Né? Tipo, o melhor Miles Turner, que é o de hoje, pra mim é melhor do que o melhor Brook Lopes, né? Então, se o Giannis deu tão certo com aquele Brook Lopes, imagina com o Miles Turner. Tipo, a chance de dar errado é muito pequena. Então, o encaixe me parece ser muito bom, né? Tanto no ataque como na defesa. Né? A defesa de garrafão do Bucks tem potencial para ser talvez a melhor da NBA, tendo Turner e Giannis. Né? Claro que tem que ver o entorno também e tudo, mas o potencial, cara, o potencial desse garrafão defensivo é bizarro. E ofensivamente os dois podem dar muito certo, mano. Podem dar muito certo. Claro, vai depender de, né, como que o Doc Rivers vai armar esse time. E o grande problema desse Bucks é o Doc Rivers, tá? Esse time do Bucks, do jeito que tá, com um treinador
melhor, tipo o Michael Malone da vida, um Taylor Jenkins da vida, cara, seria um time que eu olharia e falava, e falasse, pô, esse time aí pode bater pode pegar top 5, top 4 no leste. Sem sacanagem. O mesmo elenco, só que com um treinador melhor. Eu colocaria o Bucks na conversa pra mando de quadra, se bobear. Agora, com o Doc Rivers, aí que me pega. Aí que me pega, né? Tipo, com o Doc Rivers, eu acho que esse time briga pra ficar no top 6. Briga pra ficar com vaga direta. Mas aí, mando de quadra, eu já acho difícil com o Doc Rivers. Agora, com um treinador melhorzinho, aí eu já vi, nesse leste aberto, aí eu já vi um Bucks competindo mais por mando de quadra, né? Mas, quem sabe, né? Quem sabe a diretoria não toma vergonha na cara e demite o Doc Rivers, né? Vamos ver, né? Ninguém esperava que o Bucks fosse pegar o Miles Turner, né? O Bucks pode surpreender. Pode surpreender, né? Então, é isso, cara. Essas foram as falas do Miles Turner, né? Pelo menos as principais falas dele. E comenta aí, cara. Comenta aí o que você achou. Você compra esse papo de que ele foi pro Bucks por competitividade? Você caiu nesse papinho do Miles Turner? Comenta aí que eu quero saber, tá? Seguindo aqui as notícias, falar sobre ele, né? O velho LeBron James, né, cara? A novela LeBron James segue, né? Segue a novela. Tivemos ontem a ESPN publicando ali um relatório, trazendo alguns bastidores aí, né, da relação entre Lakers e LeBron. Relação essa que não tá lá muito boa, né? Parece que o LeBron não tá gostando da forma como o Lakers tá meio que deixando ele de lado, priorizando demais o Luka. O LeBron tá ficando meio chateado, segundo esse relatório. E aí, né, LeBron chateado com contrato expirante, é prato cheio para rumores de troca, né, acontecerem, né? Apesar de uma troca do LeBron não ser algo muito fácil de fazer pelo salário altíssimo que ele tem, não é impossível, né? Não é impossível. E aí, né, muitos times têm aparecido como possíveis destinos, né? Tem se falado muito sobre Golden State, se falou bastante sobre Dallas também. E, obviamente, o Cavs, né, tá na lista de possíveis destinos para o LeBron caso aconteça uma saída do Lakers. E aí, nessa matéria do Jumper Brasil, eles falam exatamente sobre isso. Eles trazem algumas informações sobre esse interesse, ó. Cleveland Cavaliers monitora a situação de LeBron James na NBA. O astro de 40 anos tem sido alvo de rumores após uma possível insatisfação com a montagem de elenco no Los Angeles Lakers. Desse modo, uma série de times na liga está de olho caso o camisa 23 opte por mudar de equipe ainda nessa temporada. De acordo com Sam Amico do Hoops Hype, o Cavaliers tem apenas uma condição para tentar o LeBron: ele rescindir com o Lakers. Isso porque o veterano tem 52,6 milhões de dólares a receber na próxima temporada. O Cavs, no entanto, está com a folha salarial no limite e não conseguiria acertar uma troca pelo astro, a menos que abra mão de nomes importantes. A versão de Amico foi reforçada por Ashid Mathur, do Hoops Wire. De acordo com o jornalista, o Cavs não tem dúvidas do quanto LeBron James poderia impulsionar o time que teve o melhor recorde do leste em 24-25. No entanto, a diretoria não pretende investir pesado em um jogador de 40 anos, a menos que ele fique livre no mercado da NBA. E aí tem as aspas do Mathur. Cavaliers poderia se beneficiar com a adição de James, porém Cleveland não pode fazer uma troca viável por ele, já que o futuro Hall da Fama vai ganhar muito dinheiro na próxima temporada. Então algumas fontes disseram que o Cavs só teria interesse em James em uma situação de buyout, né? Ou seja, segundo aí, né, Amico e o menino Mathur, o Cavs até tem interesse em repatriar o LeBron, né? Em fazer uma terceira edição de LeBron em Cleveland, né? LeBron em Cleveland parte 3, o Cavs tem interesse nessa sequência, que poderia ser até melhor do que
né? Pensar numa outra sequência aí com 3 filmes. Duro de Matar poderia ser melhor que Duro de Matar 3. Pô, se bem que é difícil, hein? Duro de Matar 3 é filmaço. Mas Duro de Matar 3 ou LeBron James em Cleveland parte 3? Qual seria o melhor terceiro? Não sei. Enfim, ou Duro de Matar 3 é um bom filme, tá? É um baita filme. Não é melhor do que o 1. O 1 é melhor, na minha opinião. Mas o 3 é, porra, uma bela película, hein? Uma bela película. Mas, enfim. Cavs teria interesse nessa parte 3, mas só se o LeBron desse buyout, né? Via troca, o Cavs não teria interesse, porque realmente, cara, seria uma negociação meio complicada de ser feita, né? Porque, pelo fato do Cavs estar acima da Second April, né? E do LeBron ter essa grana toda pra receber ainda, uma troca só seria viável se rolasse um terceiro time envolvido. E aí o Cavs teria que abrir mão de muita coisa pra ter o LeBron. Pra ter, no máximo, 2 anos de LeBron James. Porque o LeBron, se ele não se aposentar nessa temporada, ele vai se aposentar na próxima. Eu não vejo o LeBron jogando mais de 2 temporadas na NBA. E eu, sinceramente, ainda acho que ele vai se aposentar no final dessa, tá? Ainda tô com esse feeling. Mas, no melhor dos cenários, o Cavs teria mais 2 anos de LeBron. E aí, o quanto valeria a pena desfazer um elenco que acabou de ser líder do leste pra ter 2 anos do LeBron? Não sei o quanto valeria a pena, né? Agora, ter ele via buyout, chegando com um contrato baixo, reforçando essa base, aí já seria outros 500. E é nisso que o Cavs estaria trabalhando. Tipo assim, LeBron, a gente te quer, irmão. Você quer voltar pra casa? Show de bola, mas aí você vai ter que dar buyout nesse contrato aí. 52 milhas não tem como a gente pegar. Agora, um LeBron... Tipo assim, o melhor dos mundos pro Cavs é o LeBron vindo pelo mínimo de veterano. Coisa que nunca vai acontecer. O LeBron nunca vai aceitar receber o mínimo de veterano. Mas ele vindo com um contratinho mais camarada, eu acho que valeria pro Cavs fazer uma engenhariazinha ali pra encaixar o LeBron. Agora, via troca, realmente seria abrir mão de muita coisa, né? Teria que envolver o quê? Jarrett Allen, Darius Garland, talvez pick de draft. Seria muita coisa saindo pra ter o LeBron por esse curto espaço de tempo, né? Então, se essa for realmente a postura do Cavs, eu tô fechado com eles. Né? Eu também não pegaria o LeBron via troca se eu fosse Cleveland. Agora, se eu fosse Dallas, se eu fosse o Knicks, aí eu tentaria uma troca pelo velho. Aí eu acho que valeria a pena fazer uma troca por ele. Mas no caso do Cavs, pela engenharia que seria necessária, pelo tanto de ativo que eles iam perder, eu já não faria. Né? Uma coisa seria se fosse um LeBron com 3 anos de contrato garantido. Aí beleza. Agora, um LeBron com contrato expirante e com perspectiva dele poder aposentar no fim dessa temporada, aí eu já fico com o pezinho atrás. Mas vamos ver, né, cara? Vamos ver. Tem que ver se o LeBron vai sair do Lakers, né? Ainda não é certeza que ele vai sair. Longe disso ainda, de ser certeza. A relação pode estar ruim? Pode, mas... Cara, pô... Às vezes o LeBron, ele pode relevar e falar, não, beleza, irmão, você está focando no Luka aí? Ah, beleza, eu vou jogar mais uma temporada aqui, vou encerrar o contrato e aí depois eu meto o pé. Acho que pode rolar isso ainda. Então, não tem nada certo, mas caso o LeBron queira sair nessa temporada, interessados vão ter, né? Por via troca, talvez não tenham tantos assim, mas se rolar um buyoutzinho, aí com certeza teremos um leilão pelo LeBron James. Porque o LeBron com buyout, porra. Aí, meu amigo, aí todo mundo vai querer o velho. Ah, Luiz, mas será que todo mundo vai querer o velho? Irmão, o LeBron com buyout feito, todo mundo vai querer. Porque apesar da idade, é um cara que foi top 6 pra MVP na última temporada, gente. Porra. LeBron ainda é, tranquilamente, um top 10 da NBA. Mas tranquilamente. Pra mim, é até
top 8, tá? Hoje, pra mim, o LeBron é tranquilo top 8. Mas forçando, top 10. Pô, quem não quer um top 10 no seu time, mano? Quem não quer? Mas isso, óbvio, se rolar o buyoutzinho. O mercado dele via buyout é infinitamente mais extenso, mais superior do que o mercado dele via troca. O mercado dele via troca, eu vejo 2, 3 times dispostos a fazer uma troca pelo LeBron, né? Agora, via buyout aí, o mercado dele dá uma expandida considerável, né? Enfim, seguindo aqui, né? Falar sobre o Golden State, né? O Golden State anda bem parado aí no mercado, né? Mas bem parado mesmo. Tá fazendo nada. Mas existem especulações, né? E uma das principais especulações envolvendo o Golden State é Al Horford, né? O Al Horford, que o próprio Brad Stevens já confirmou, não vai ficar no Celtics, tá? O Al Horford, ele tá na lista de desejos do Golden State. Várias fontes, inclusive, cravam que se o Horford não se aposentar, ele vai pro Golden State, tá? E aí o nosso querido Stephen Curry falou sobre a possibilidade de adicionar o Al Horford no time. E ele falou o seguinte, abre aspas, isso aqui foi numa entrevista pro The Athletic. Ele é um campeão da NBA, um grande jogador. Quando tudo acontecer, eu falo sobre isso. Então, ele elogiou, né, o Horford e deixou no ar, né? Quando acontecer, eu falo sobre isso. Então, meio que corrobora com a notícia de que, né, o Warriors seria o mais interessado e seria o mais provável, né, a pegar o Horford. E é o que eu já falei aqui no canal, mano. Eu acho que o encaixe Horford Warriors, mano, é o melhor possível. Pra mim, é o melhor encaixe possível, pensando em pivô pro Golden State. Claro, se tivesse um cara mais novo no mercado, com possibilidade do Warriors pegar, beleza, seria melhor. Mas visto que não tem esse cara, o Horford é a melhor opção. Melhor opção. Um cara que foi campeão recente, um cara altamente competitivo, um cara que, beleza, tem idade avançada, sim, mas, mano, temporada passada o Horford jogou muito bem. Muito bem. De novo, segurou as pontas durante os infinitos jogos que o Porzingis ficou fora. Fez um bom playoff, ao meu ver. Um bom playoff. E ele tem características que casam muito com o jogo do Golden State. Né? A defesa que ele entrega, o espaçamento de quadra que ele entrega. Sabe, é uma combinação, é um match muito, muito bom, né? Muito bom. Imagina essa quadra defensiva do Warriors no final de jogo, tendo Butler, Horford e Draymond Green. Olha essa quadra defensiva pra fechar jogo, mano. Imagina o pick and pop do Warriors com Curry e Horford. Mano, inacreditável. É um potencial muito bom. Então, quando acontecer, pra mim vai ser um golaço do Golden State, mano. Golaço. Ainda mais porque não vai sair caro, né? Eu duvido muito que o Horford pegue mais de 7 milhões no contrato aí com o Warriors. Duvido muito. Duvido muito. Então, o investimento, quando for feito, pra mim, vai ser um grande acerto do Golden State, que não fez nada até agora, mas, né, tem muita free agency ainda pela frente, né? Tem muito tempo ainda pro Dunleavy trabalhar, né? Tem que acordar, né? Alguém tem que chegar lá e bater palma, né? Ô, Dunleavy, acorda, meu amigo! Tem que, né, dar uma acordada nele. Igual fizeram com o Pat Riley, né? Alguém foi lá, acordou o Pat Riley e ele foi lá e pegou o Norman Powell. Talvez seja necessário fazer a mesma coisa com o Dunleavy, né? Tem que chamar o ET e o Rodolfo pra acordar. Lembra que o ET e o Rodolfo eles faziam isso de acordar os famosos? Era no Gugu, né? Era no Gugu. Pô, chama os dois. Se bem que eu acho que o ET morreu, né? O ET do ET e Rodolfo morreu, não morreu? Puta, aí ficou chato.
Aí ficou chato. Mas chama o Rodolfo. Chama o Rodolfo e vão lá acordar o Mike Dunleavy pra ele trabalhar. Pra encerrar aqui, pessoal, 2 notícias, tá? Rapidinho. Chris Paul. Chris Paul é outro que tem seu futuro indefinido na liga. Ele não vai se aposentar, isso já foi reportado. Não vai se aposentar agora, mas ele deve se aposentar no fim dessa próxima temporada. Ele mesmo confirmou isso. Que essa vai ser a última temporada dele. E ainda não se sabe onde que ele vai disputar essa última temporada. O que vinha sendo falado era que Clippers e Phoenix seriam os favoritos a pegar ele, né? Seriam os principais candidatos a ficar com ele. 2 times onde o Chris Paul, né, teve histórias bem bonitas, né? No Clippers, acho que é tranquilo de afirmar que ele é o maior ídolo da história do Clippers. Acho que é tranquilo afirmar isso. E no Phoenix Suns ele também se consolidou como um dos grandes nomes da história da franquia, né? Um cara que, juntamente do Devin Booker e tal, botou o Phoenix Suns nas finais depois de anos, né? Ficou a 2 vitórias de ser campeão contra o Bucks. Então são 2 times que ele tem muita história. E são 2 times que tinham interesse nele, mas segundo o Gambadoro, que é uma das principais fontes, que é a principal fonte quando se trata de Phoenix Suns, o Chris Paul não vai jogar lá. Né? O Chris Paul não vai jogar em Phoenix na próxima temporada, ele afirma isso. E ele reforça, né, que o Phoenix está procurando um armador ou um combo guard para a vaga que vai abrir no elenco pós-buyout do Bradley Beal, que até agora não saiu, né? Gambadoro tinha falado no domingo passado, né, que em 24 a 48 horas ia sair o buyout do Beal, só que até agora nada, né? A gente já tá chegando no domingo de novo e não tem buyout ainda. Mas ele afirma que o buyout vai acontecer em algum momento, e quando acontecer, o Phoenix Suns quer repor a vaga que vai ser aberta com um armador ou com um combo guard, e hoje o Chris Paul seria visto como uma não opção. Né, o Chris Paul não seria uma opção. A principal opção hoje seria, segundo o Gambador, o Malcolm Brogdon. Que é impressionante como ele ainda tá livre no mercado, mano. Cara, a gente tá no dia 12 de julho, perdão. E o Malcolm Brogdon ainda tá sem time. É uma loucura isso pra mim, tá? Jogador do nível dele. Pô, doideira. Eu sou muito fã do Malcolm Brogdon, cara. Muito fã. Se quiser jogar no Thunder aí, se quiser liderar a segunda unidade, eu tô aceitando. Se bem que tem o Topic ali, né? O menino Topic tem que jogar. Mas eu toparia o aninho de Malcolm Brogdon. Pô, bom jogador, cara. Bom jogador. Mas enfim, segundo o Gambador, o Malcolm Brogdon hoje seria o favorito do Phoenix Suns e o Chris Paul estaria fora de cogitação, o que abre a possibilidade maior, né, dele jogar no Clippers, né? Ele já afirmou que gostaria de jogar em Los Angeles pra ficar mais perto da família e, mano, o Clippers seria um casamento muito bom. Clippers que abriu uma vaga, né, com a saída do Norman Powell. Não abriu uma vaga, né, mas, tipo, liberou ali, né, uma vaga no backcourt. Poderia ser preenchido aí com o Chris Paul. Seria melhor Bradley Beal, né, na minha opinião. Pensando em encaixe, eu acho que Bradley Beal casaria melhor, né? Você tem ali o Harden pra armar e você tem o Bradley Beal pra ser o scorer do time, né? Juntamente de Kawhi e tal. Mas o Chris Paul também seria uma boa opção. Inclusive, daria até pra pegar os dois, né? Dependendo do quanto que eles forem pedir, o Beal pós-buyout e o Chris Paul como free agent, daria até pro Clippers pegar os dois. Aí usaria o Bradley Beal como titular e o Chris Paul vindo do banco. Acho que seria interessante também. Chris Paul que jogou com o Harden em Houston e tretou com o Harden, tá? É importante lembrar que a saída do Chris Paul de Houston foi muito por conta de uma tretinha que ele teve com o Harden. Então, não sei o quanto isso influenciaria na decisão do Chris Paul, mas é um ponto a ser observado. Mas enfim, informação é essa, Chris Paul não deve jogar no Phoenix Suns, o que abre a possibilidade aí da gente pensar num comeback do CP3 ao Los Angeles Clippers, tá bom? Então,
É isso, viu, minha gente? Pro programa de hoje é isso, né? Já batemos aqui 1 horinha de programa, então acho que já dá pra encerrar. Obrigado, viu? Obrigado aí a todos pela audiência nesse sábado. Peço perdão pelo nariz, eu, né, tô com a rinite forte, né? Acordei com a rinite atacada, então peço perdão, mas, né? O importante é ter o programa, né? O importante é ter o conteúdo, né? Enfim. Obrigado a todos pela audiência. Mais tarde eu volto pra falar sobre os jogos da Summer League. Hoje teremos resumo da rodada da Summer League saindo na madrugada, então fica tranquilo que hoje não falharei com vocês. E é isso, minha gente. Obrigado a todos, tamo junto. Beijo no coração de vocês e tchau.